Colossenses 2. Antes de começar a leitura, ore a Deus e peça sabedoria. Peça que o Espírito Santo te ensine através dessa palavra. Começando. Versículo 1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Pause o áudio e volte se você não entendeu. Veja o que Deus tem para te ensinar nesses versículos. Gostaria de pontuar algumas coisas. Paulo fala que ele tem vivido grande luta para que a igreja tivesse todo o entendimento sobre Jesus, e mostra que homens que prometiam sabedoria eram falsos mestres, porque eles não ensinavam a Cristo. Continuando, versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Bem, podemos ver aqui nesses versículos que Paulo ele dá uma ordem que nós devemos viver como é ensinado por ele. Como está a sua fé em Jesus? Suas ações são influenciadas por Jesus? Cuidado! Ser cristão não é um título, e sim um estilo de vida. Versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Dê uma pausa e volte nesses versículos. Veja o que você entende com eles, o que você aprende.
tem grandes ensinamentos e eu queria pontuar alguns. Nesses versículos, Paulo faz um alerta aos falsos mestres que querem usar de filosofia poderes cósmicos para trazer novos ensinos e revelações. A revelação de todo o mistério de Deus é encontrada em Jesus. Ele é o Deus encarnado. Ninguém oferece do que ele. Paulo ensina que a circuncisão de Cristo equivale ao batismo, que marca uma nova vida. Nova vida essa que começa a ser descrita no versículo 13. Estávamos mortos em nossos pecados e Jesus nos deu vida a partir do momento que cancelou nossa dívida que nos dava sentença de morte eterna e a ira de Deus derramada por toda a eternidade. Bem, no finalzinho desses versículos, a partir do 14, ele vai falar sobre um escrito de dívida. Esse escrito de dívida é referente aos 10 mandamentos. Nós quebramos todos eles. Eles não foram dados, os 10 mandamentos, para que nós nos salvássemos ao cumpri-los. Eles foram dados para mostrar a nossa incapacidade de cumpri-los e mostrar que nós precisávamos de um Salvador. A lei, outro nome para os 10 mandamentos, sempre apontava para Jesus. Deus cancelou este escrito de dívida contra você. Como? Ele encravou na cruz. Com o sangue de Jesus foi escrito pago. E no versículo 15, ele fala que quando nós transgredimos a lei, o diabo ele tem o direito de requerer nossa vida, o direito sobre nós. Mas Jesus põe fim nisso e tira a arma mais letal do diabo, nos acusar. Jesus é comparado a um guerreiro vitorioso que desarma o perdedor. Cristo manda de volta a lei, que é igual aos 10 mandamentos, que é igual ao escrito de dívida, para a nossa santificação. Então é assim, eu sou tão grato pelo perdão que eu chego e pergunto para Deus, o que eu posso fazer? E aí nós temos a resposta, obedecer à lei. A lei não é exigência para você ser salvo, mas cumprir os 10 mandamentos é uma consequência da salvação, uma forma de mostrar a nossa gratidão. Bem, continuando, para terminar, no versículo 16, diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Aqui, no versículo 16, existe uma lista de normas que estavam sendo exigidas à igreja naquela época. No versículo 17, Paulo usa a figura da sombra. Como assim? Quando alguém se aproxima de nós, primeiro nós vemos a sombra e depois a pessoa chega. Então, Paulo mostra que todas as cerimônias e rituais exigidos no Antigo Testamento eram a sombra de Jesus que estava chegando. E quando ele chega,
Eu não preciso mais da sombra, isso é, das cerimônias, das festas, das tradições. A única festa que Deus deixou é a celebração dominical, quando vamos à igreja domingo. É de Cristo que vem a doutrina e o que precisamos para a igreja. Precisamos depender de Jesus. Por isso, precisamos estudar a Bíblia e conhecer os mandamentos. No versículo 20 até o final, diz assim: Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O que Deus tem te ensinado? Volte para cada texto, cada versículo, faça essa reflexão com Deus. E eu estou tentando ajudar em alguns pontos. Sobre esses versículos, eu gostaria de finalizar com as seguintes observações. Paulo combate a atitude de falsos mestres que aparentam sabedoria, mas com uma falsa humildade cultuam a si mesmo. Cuidado com a corrupção do seu próprio coração, que Paulo chama aqui de sensualidade no final do versículo 23. Encontramos razão para ser santo e força para ser santo. Tudo isso em Jesus. Que Deus nos abençoe.